Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Muito bom estar com vocês e mais uma live. Na verdade, faz tempo que eu não faço uma live aqui, né? Mas é bom demais estar com vocês para compartilhar com vocês um pouco de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Nós iniciamos hoje um jejum de 12 dias aqui na Zion e o nosso propósito é estar mais perto de Deus. Nós entendemos que 2024 é o ano que a gente deve se inclinar para buscar mais a presença de Deus, estar mais perto de Deus. Muito mais do que ir atrás de promessas ou de ter perspectivas daquilo que Deus pode me dar ou fazer por mim, mas é aquilo que eu posso reagir e responder ao que Deus tem feito e está fazendo na nossa vida. Mas, enfim, é isso que a gente quer compartilhar com vocês aqui nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos, bom estar com vocês aqui hoje. Bom mesmo, e eu quero pedir desde já, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve no canal, né, já dá um like também, e aproveita, pega o link desse vídeo, manda para os seus amigos conhecidos, para que também possam ver a palavra de Deus que eu quero dividir com vocês nessa hora. Então já pega já o link nessa hora, já compartilha aí com seus conhecidos, com seus parentes, com seus amigos. Vamos fazer esse momento agora, um momento de comunhão com Deus, com a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar com a gente tem que dividir, na verdade. Então, que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Divide esse vídeo com seus amigos, tá bom? Pega agora aí, então. Já, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve lá, tá bom? E já manda para os seus conhecidos, para os seus amigos, para os seus parentes, né? Seja aqui dos Estados Unidos, aqui do Brasil, aí do Brasil. Seja, manda para todo mundo, tá bom? E vamos estar junto aqui na palavra que Deus tem reservado e preparado para todos nós. Eu quero dividir com você algo de Deus, da parte de Deus nessa noite. Mas vamos lá, então. São 6h05. Queridos, eu queria começar essa live fazendo algumas perguntas a você. E a gente tem entendido que esse é um tempo que a gente tem que estar mais perto de Deus. Então, pensando nisso, eu pensei aqui em 3 perguntas que eu quero dividir com você. A primeira pergunta é: você está satisfeito com o seu relacionamento com Deus? Pensa aí. Segunda pergunta: você dá mais importância à presença de Deus ou às suas promessas? Terceira pergunta: está mais interessado na palavra de Deus ou naquilo que Ele pode te dar? Eu acredito que essas perguntas naturalmente vão revelar um pouquinho do que está no nosso coração. E onde está o nosso coração, mas está o nosso tesouro, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar no que Deus espera de mim, espera de todos nós neste ano de 2024. Deus deseja que a gente se aproxime, se relacione com Ele, viva com Ele, tenha um relacionamento íntimo com Ele, é o que Deus tem para nós. Tem um versículo na palavra de Deus que eu tenho meditado esses dias e tem chamado muito a minha atenção, que é o que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha só, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pensa comigo, Deus deseja não somente se aproximar de mim, de você, mas Ele deseja ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Isso é o desejo de Deus, isso é maravilhoso, não é? Isso é encantador. O texto diz que Ele faz um convite, então, para cada um de nós. Ele deseja ser conhecido por seus filhos. E isso é maravilhoso. O apóstolo João, um dos amigos muito próximos de Jesus, ele escreveu o seguinte, João capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Percebe? Então o interesse de Deus é se revelar a nós, é se tornar conhecido, é que a gente se envolva com Ele. Lembrando da história bíblica, por causa do pecado, Adão e Eva eles foram separados da presença gloriosa do Senhor. E isso se estendeu a toda a humanidade a partir daquele momento. Homens e mulheres não podiam mais ver ou conhecer Deus como Adão conhecia antes do pecado. Mas Deus,
O Pai amoroso, aquele que tem intenção de se revelar a nós, ele anseia com grande paixão, eu diria até com grande compaixão, redimir nossa comunhão, que está separada dele, né? Em resposta, ele enviou então o quê? Seu Filho Jesus Cristo, para pagar o preço e nos libertar das trevas, nos reconciliando com Deus, se nós o recebemos como nosso Senhor e como nosso Salvador. E aí, eu fiquei pensando numa história bíblica para poder dividir com vocês. A Bíblia conta a história dos filhos de Israel, que foram escravizados ali por 400 anos lá no Egito, e ao mesmo tempo conta a história do libertador Moisés. Esse povo, no começo, ele desfrutou de muitas bênçãos ali decorrentes do começo da vida ali com José. Mas com o passar do tempo, eles se tornaram escravos do Egito, do faraó, e viveram de forma cruelmente terrível para eles. Foram muito maltratados. A agonia deles devia ser enorme. Mas por isso eles começaram então a fazer o quê? A clamar a Deus por libertação. Houve um clamor genuíno, forte de todo aquele povo para que Deus pudesse intervir a favor deles. Então o Senhor se compadeceu deles por causa da oração que eles tiveram e enviou o libertador, enviou Moisés. Agora, mesmo tendo nascido hebreu, ele havia escapado da escravidão, né? E foi criado como neto do faraó no palácio do Egito. Como um príncipe do Egito ele viveu, ele ficou comovido com a situação do povo, naturalmente estava ali, que era seu povo, mas teve que então que fugir para o deserto, para retornar depois, anos depois, e assim voltar com o chamado de Deus para libertar o povo ali da escravidão do Egito, através da ação do poder por meio dele. Agora, a libertação de Israel da escravidão ali egípcia faz vamos dizer assim, um paralelo com a história, com a nossa libertação também da escravidão do pecado. O Egito representa, diríamos assim, o sistema do mundo de pecado, tal como Israel apresenta a tipologia da igreja. Quando nascemos de novo, somos libertos do sistema do mundo, de opressão e até do pecado. Não é difícil imaginar como os filhos de Israel eram cruelmente usados e abusados pelos cidadãos lá do Egito. Suas costas carregavam as cicatrizes dos açoites, dos capatazes dos faraós. As suas casas eram barracas ou barracos, né? E suas comidas eram, na verdade, mais sobras. Tudo era muito difícil para eles. Mesmo depois de sua libertação do Egito, de forma maravilhosa e tremenda, toda vez que as coisas não davam certo para eles, eles lamentavam, reclamavam, murmuravam, porque tiveram que sair do Egito e zombavam até de suas orações, clamavam por libertação. Eles diziam: quem dera tivéssemos morrido lá no Egito. Esta era uma expressão comum entre o povo quando saiu de forma milagrosa lá do Egito. Agora, Moisés não. Ele era o único que tinha uma vida melhor no Egito. Aliás, ninguém tinha condições mais privilegiadas do que ele, né? Ele foi criado como príncipe, tinha tudo de melhor, comia do melhor, vestia do melhor, foi educado pelos melhores da época. Ele tinha vários servos que estavam à disposição para servir em tudo que ele necessitava. Mas ele deixou tudo isso de lado por vontade própria. Diferentemente dos filhos de Israel, nunca olhou para trás nem sentiu saudade do que deixara. Qual era a diferença então dos filhos de Israel e Moisés? A resposta eu diria que é simples. Moisés teve um encontro real com Deus. Essa foi a grande diferença entre eles. Ele viu o fogo e se aproximou. Ele conheceu o Deus vivo na sarça ardente, naquele monte. Israel, não. Quando o Senhor chamou, ele se aproximou e ali quis ver o que estava acontecendo naquela sarça. Mais tarde, quando os filhos de Israel, por exemplo, receberam um convite ainda mais maravilhoso para estar diante de Deus, ouvir Deus, ver Deus mais de perto, pelo menos os sinais maravilhosos entre eles ali, né, perto da montanha, o que eles fizeram? Se distanciaram, disseram: Moisés, vai na frente, vai lá, você fala com Deus, que ele falar com você, se transmite para nós. Eles não quiseram isso. Agora, me responda uma pergunta aqui no chat.
Responde, eu quero ler as suas respostas. Para onde Moisés estava levando os filhos de Israel quando eles saíram do Egito? Me diz aí, para onde Moisés estava levando os filhos de Israel quando eles saíram do Egito? O que vocês acham? Responde aqui, eu quero ouvir, eu quero ler um pouquinho suas respostas. Eu tenho uma noção do que pode ser respondido, mas eu gostaria de saber de vocês. Para onde Moisés estava levando o povo após sair lá do Egito? O que vocês me dizem? Ok, alguém já disse ali a terra prometida, terra prometida, terra prometida. Para onde, gente? A terra prometida? Todos acham que é sim só a terra prometida? Ou tem algum outro entendimento? Para Canaã, terra prometida. Canaã, terra prometida, encontro com Deus. Legal. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos. A resposta mais comum, naturalmente, que eu estou vendo aqui, e que todo mundo pensa sobre isso, né, naturalmente, é para a terra prometida. Porém, isso não é completamente verdade. Moisés estava indo para o Monte Horebe ou para o Monte Sinai. Lembre-se da palavra de Deus para Faraó através de Moisés. Quando Moisés falava com o Faraó para poder deixar o povo ir, deixa aí meu povo para prestar-me culto no deserto. Olha só, ele não falou, deixa ir o meu povo para herdar a terra prometida. Ele não falou, deixa aí meu povo para que possa tomar posse de uma terra que Deus havia dado a eles. Mas a ordem e a palavra que ele disse a Faraó foi, deixa aí meu povo para prestar-me culto no deserto. Por que Moisés os levaria à terra prometida antes de primeiramente os apresentar àquele que prometeu? Se ele os tivesse primeiramente levado à terra prometida, eles talvez terminariam amando muito mais as promessas do que aquele que havia prometido, ou seja, o próprio Deus. Moisés estava ansioso para levá-los ao exato lugar onde ele havia se encontrado com Deus. Esse era o interesse primeiramente de Paulo, de Moisés nesse texto. Ei, presta atenção, quando se encontra Deus, como aconteceu com Moisés, todas as promessas, eu diria que tudo que Deus oferece são vistas sobre uma nova perspectiva. Sabe por quê? Porque nos aproximamos de Deus. Quando nos encontramos com Ele de verdade, percebemos que Ele é mais importante, que Ele é mais valioso, que Ele é mais tudo para a gente do que inclusive as bênçãos. E Moisés entendia essa verdade. Mesmo que ele no caminho foi conduzindo e preparando o povo para a terra prometida, mas o primeiro lugar onde deveria levar o povo é para ter esse encontro maravilhoso com o Senhor, assim como ele teve. Eu diria que o principal propósito de Deus em tirar o Israel do Egito era que eles o conhecessem e o amassem. Desejava tornar-se conhecido por eles. Esse era o propósito de Deus. E ele continua tendo esse mesmo desejo. Ele quer que cada filho nascido de novo o conheça profunda e intimamente. E isso te empolga? Isso me empolga muito, sabe? É isso que eu mais desejo para a minha vida. Agora, quando a gente começa a pensar nessa realidade, como é que a gente vai reagir diante do convite de Deus para todos nós, que é aproxime-se dele e ele se aproximará de nós? Como é que a gente vai reagir diante disso? Tem um detalhe na palavra de Deus que me chama a atenção, está lá em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Olha o que diz esse texto, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Esse texto é simplesmente maravilhoso, fala um pouquinho no início do chamado de Moisés. Mas olha só,
Foi somente quando Deus viu Moisés se virar e ir em direção à sarça que ele o chamou pelo nome. Isso me faz refletir que o Senhor talvez não o chamaria pelo nome se Moisés não tivesse reagido ou respondido à chamada de atenção daquele lugar. Agora, Deus não chamou a Moisés quando os rebanhos estavam no curral, tudo protegido, tudo pronto. E Moisés, naturalmente, por causa do seu trabalho, não disse, vou ver isso depois. Não posso me distrair nesse momento. Se eu for lá por agora, talvez o rebanho se espalhe e eu não consiga juntá-los novamente. Vou ver isso quando as coisas estiverem sob controle, quando tudo estiver em ordem, ou quando tiver uma idade mais avançada. Moisés simplesmente se virou e foi na direção da sarça que estava pegando fogo, e Deus o chamou pelo nome. Deus o chamou pelo nome. Olha que coisa tremenda, queridos. Foi após a reação, após a resposta da chamada de atenção que Deus deu a Moisés, que ele se virou e aí Deus o chamou pelo nome. Pensando um pouquinho, talvez, nos discípulos de Jesus, também vejo esse mesmo padrão similar aqui dessa história. Jesus acaba de alimentar ali 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Ele diz a seus discípulos para entrarem em um barco e irem para outra margem do mar. Enquanto isso, ele despedia a multidão e ele foi para um monte, para a montanha ali, para orar e passar um tempo em oração com o seu pai. E durante a madrugada, os discípulos estavam tendo dificuldade em atravessar o mar por causa do vento que estava contrário. E Jesus vê isso lá de cima da montanha. Então Jesus, conforme Marcos capítulo 6, versículo 48, diz, se dirigiu a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Essa frase me chamou muita atenção. E estava já a ponto de passar por eles. Olha só, qual foi a resposta dos discípulos nessa hora? Como os discípulos reagiram diante desse fato de Jesus estava começando a passar quase do lado deles? Eles gritaram. Quando viram, gritaram. E Jesus respondeu a eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus entrou no barco e o vento cessou. Se eles talvez não tivessem gritado, Jesus não os obrigaria a aceitar sua companhia e ele continuaria a caminhar. Mas como gritaram, como reagiram, Jesus respondeu e se dirigiu a eles e acalmou o vento e seguiu com eles no barco. Parece que o padrão de Deus é dar um passo em nossa direção primeiro. E se respondemos, Ele dá outro passo e se aproxima de nós. Se não respondermos, Ele não nos obriga a aceitar a sua companhia e a sua vontade. Estão entendendo? Parece que Deus espera reagirmos a seus constantes chamados para se aproximar de nós. Parece que Ele frequentemente espera até estar só, a gente tremendamente faminto por Ele, desejoso por Ele, para responder a Ele, diante daquilo que Ele nos chama a atenção. Deus está constantemente chamando a nossa atenção. Você sabe disso. Ele está buscando se aproximar de nós, de cada um de nós. E tem usado vários meios para isso. Às vezes usa uma situação, às vezes usa uma pessoa, às vezes usa uma circunstância, às vezes usa um problema no trabalho, às vezes usa uma desavença, às vezes usa uma promoção, uma conquista, às vezes usa um prêmio que você recebeu, às vezes usa até uma intriga na família, que ele usa aquele momento, a situação, para chamar a minha e a sua atenção. Enfim, Deus tem interesse em que tenhamos um relacionamento com Ele, mas Ele não vai forçar que a gente queira isso. Ele chama a nossa atenção e espera reagirmos a essa chamada de atenção. Então, nessa live de hoje, que é a primeira dessas que vamos fazer durante essa campanha de jejum, durante 12 dias, a palavra que Deus tem para mim e para você hoje é simples. Volte seu coração para Ele. Ele tem chamado a nossa atenção, tem usado os meios, circunstâncias para que a gente possa se voltar para Ele. Entenda bem, queridos, deseje mais Ele do que aquilo que Ele pode oferecer. A gente está vendo na internet muitas pessoas com palavras proféticas para o ano 2024, é o ano disso, o ano daquilo. Tudo bem, cada um segue um direcionamento que entendeu da parte de Deus. Mas o que eu quero dizer a você
E eu tenho um entendimento para nós, para o povo de Deus que está caminhando com a gente, para aqueles que querem seguir nessa mesma tônica, que é Deus espera que a gente reaja às suas chamadas. Reaja de que maneira? Voltando o nosso coração para Ele, se aproximando dEle, porque quando isso acontecer, Ele vai se aproximar de nós. Deus espera que a gente corresponda a isso. Responda às suas chamadas. Queridos, Deus tem algo para revelar a gente durante esse ano. Sabe, eu creio que é um momento de avivamento, um momento de transbordar de Deus. Eu creio que é um momento onde o Espírito Santo vai ter total liberdade a falar com a gente se a gente se voltar para Ele. Então, a condição inicial é que Deus está dando chamadas, chamando a minha a sua atenção. Hoje mesmo, enquanto eu estava no meu jejum, orando, buscando o Senhor, meu coração se acendeu em alguns momentos para querer estar com o Senhor, sabe? Mesmo que no momento eu não pudesse, mas eu tinha um coração inclinado, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, então me separando um momento para orar. Eu fui no banheiro, eu fui orar, sabe? Porque eu queria me concentrar em Deus. Deus espera as minhas respostas e as suas respostas às suas chamadas. Eu creio, queridos, que 2024 é um ano para a gente estar mais perto de Deus. É um ano para desejar mais a presença de Deus. E assim desfrutar de suas bênçãos e vivemos obras ainda maiores que Ele tem preparado para a gente. Como nós falamos no começo da live, Tiago 4,8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Quero te convidar a orar nessa hora, um momento de oração. Eu creio que Deus tem algo preparado para nós durante esse tempo. Que seu coração se acenda. Essa palavra chamada, esse início, essa palavra de começo aqui desse jejum é para chamar nossa atenção para o que Deus tem para nós. Mas Ele não vai forçar isso em nós. A gente tem que reagir às suas chamadas. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, quero te convidar aqui a orar nesta hora. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a sempre reagirmos e a respondermos às tuas chamadas. Nós precisamos e dependemos de Ti todos os dias. Nos dê forças para não nos distrairmos com as preocupações deste mundo, com as coisas que acontecem ao nosso redor, e nos ajude a estarmos mais atentos aos sinais, mais sensíveis às suas chamadas, aquilo que o Senhor está querendo falar com a gente. Permita-nos, Deus, nesse dia, saciarmos nossa sede com a Tua presença. Queremos, Senhor, estar mais perto de Ti. Queremos desfrutar da Tua companhia e contemplar a Tua beleza constantemente. Eu clamo a Ti, Deus, para que neste momento a Tua glória não somente inunde a minha casa, é o lugar onde eu estou, mas a casa de cada um que está assistindo essa live nesta hora, que haja um derramar do Senhor sobre a família dos Teus filhos neste momento, que as pessoas possam perceber que o Senhor está na casa deles, que haja uma unção, uma glória de Deus que possa visitar cada um deles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Visite cada um, Senhor, visite cada família. Se alguém está precisando de cura por enfermidade, eu quero liberar essa palavra de bem sobre cada um dos que estão enfermos, sejam curados hoje, em nome do Senhor Jesus. Se há alguma dificuldade nos relacionamentos na família, que a partir de hoje a graça de Deus inunde a família de vocês, que haja restauração na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te amamos. Amamos a Tua presença e queremos que as pessoas também possam amar cada vez mais estar na Tua presença, estar mais perto do Senhor. Essa, Senhor, é a nossa oração e o fazemos no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E oramos para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Um prazer estar com vocês, dividir essa palavra. Amanhã tem outra palavra profunda para dividir com vocês. Hoje é apenas a primeira chamada de atenção que Deus nos dá para a gente se voltar para Ele. Amém? Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, às 6 da tarde ou 20 horas aí no Brasil. Fiquem na graça e na paz. Tchau, queridos.